O cliente entrou na minha imobiliária e fez a seguinte pergunta: eu quero alugar, vocês trabalham com aluguel? A nossa resposta padrão na minha imobiliária é: não, nós não trabalhamos com aluguel, mas eu posso te tirar do aluguel. O cliente ficou espantado. Ele disse: você pode me tirar do aluguel? Sim, nós podemos. E eu conduzi esse atendimento, que eu vou exemplificar aqui para vocês, de uma maneira muito específica e na qual é o assunto do nosso tema de hoje tratado nesse vídeo: o levantamento de perfil adequado do cliente. Essa aula é uma aula muito legal, acredito que uma das mais importantes que tem nesse curso e que o corretor realmente precisa ficar muito atento. Esse cliente, ele veio atrás de um aluguel, certo? Ele não veio para comprar, porque já há na mente da maioria das pessoas uma negação em relação a poder comprar um imóvel. Gente, todo mundo pode comprar um imóvel. Aí vão vir as habilidades do corretor, a propensão do cliente e a adequação exata do que vender para ele, tá? Todo mundo compra. Esse cliente realmente naquele momento queria alugar, precisaria de um aluguel em um determinado valor e ele tinha condições de compra. Como fazer o levantamento desse perfil de cliente que não chegou para comprar? Sou eu que estou querendo vender para ele. O levantamento de perfil é tudo em uma venda. A maioria dos corretores começa uma venda mostrando produto. Não, gente. O produto é a última etapa do nosso processo. Nós começamos uma venda primeiro entendendo a vida do cliente. Essa conversa tem que ser uma conversa agradável, uma conversa gostosa. Você precisa deixar o cliente acolhido no seu espaço, sem aquele receio: nossa, eu estou em uma imobiliária, será que eu vou conseguir comprar alguma coisa? Lembre-se, o cliente já entrou no seu espaço sabendo que ele vai ouvir não. E você vai pegar o não dele e vai mostrar que ele pode ouvir sim, você tem condições de comprar um imóvel. Acolha o seu cliente, sirva um café, sirva uma água, sirva um biscoitinho, da maneira que você achar mais adequada. Aguarda o cliente abaixar um pouco a energia, que ele veio da rua. A gente não sabe como esse cliente chegou, se naquele dia ele estava com algum problema, algum sentimento de tristeza, de infelicidade, enfim. Assenta o cliente e começa uma conversa informal. Para entender a vida do cliente e o ambiente em que naquele momento ele está e onde ele quer chegar, você precisa fazer algumas perguntas muito específicas. E algumas são mais íntimas. Então a gente tem que ter cuidado com a nossa fala e saber o momento de fazer as perguntas. Então vamos lá. Primeira pergunta. Estou dando o exemplo do cliente qual eu queria que ele saísse do aluguel, tá bom? Depois a gente dá outros exemplos. Primeira pergunta. Hoje você paga aluguel? Qual o valor? Eu preciso entender o que aquele cliente já gasta mensalmente com uma parcela. Primeiro fator. Onde você mora? Essa questão do bairro é uma coisa muito importante. Por quê? Muitas pessoas moram perto do trabalho, muitas pessoas não moram perto do trabalho, mas escolhem um determinado bairro por gostar muito daquela região. E, principalmente, eu não posso ofertar para o meu cliente lá na frente um apartamento que valha 500 mil, sendo que ele pode comprar um apartamento de 200. Eu estaria vendendo uma ilusão. Ok, o cliente te respondeu, moro em determinado bairro. Próxima pergunta. Você tem preferência por casa ou apartamento? Esta também é uma pergunta relevante. Por quê? A gente costuma chamar de imóvel trampolim.
Muitas vezes, o cliente qual a gente atende, ele já tem uma idealização de um sonho. O que isso quer dizer? Ele já vem com uma ideia formada. Olha, eu quero uma casa. Mas pode ser que a condição dele naquele momento não seja de uma casa, seja de uma compra de um apartamento que num futuro serve de imóvel trampolim para ele ir para uma casa, ou vice-versa. Então eu preciso entender qual é a preferência daquele cliente, tá? Próxima pergunta. Você é casado? Aí eu já entrei em uma pergunta um pouco mais íntima. Por que a gente precisa saber se o cliente é casado ou não? Lá na frente, quando a gente for falar de valores e se o cliente vai comprar via financiamento bancário ou não via construtora, se ele for comprar via financiamento bancário e ele for casado, automaticamente eu já sei que o financiamento dele é dele e da mulher, porque o banco puxa os dois CPFs. Não tem como separar, ok? Ok, ele me respondeu sobre a situação dele. Próxima pergunta. Observem que agora eu já vou invadir um pouquinho mais o espaço do cliente. Olha, se você é casado ou se o cliente não é casado, quais são as pessoas que vão comprar esse imóvel? É só você? Se ele for casado, eu já sei que a mulher vai entrar junto. Pode ser que o cliente vá comprar com um primo, um parente, o pai, a mãe. Lembrando que a gente pode passar num financiamento bancário até 3 pessoas nessa ficha. Então essa informação é importante. Próxima pergunta. Qual a renda bruta das pessoas que vão comprar o imóvel? Essa pergunta é fundamental e é uma pergunta um pouco mais invasiva. Por que essa pergunta determina o continuar do atendimento? De acordo com o valor bruto da renda, seja para um imóvel pronto ou seja para a planta, eu já vou saber o que ofertar para o meu cliente. Lembrando que se o cliente tem uma renda, digamos, familiar, das pessoas que vão compor o financiamento bancário, de R$5.000, eu não posso ofertar para ele um produto maior do que 220 mil, 230 no máximo, vai depender de acordo com o valor da entrada. Então eu não posso ofertar um apartamento de 300, 400 ou 500 mil. Eu estaria já errando no meu atendimento. Então o valor da renda determina o continuar desse atendimento. Próxima pergunta. Essa renda de vocês é comprovada? De que maneira? Eu preciso entender com o que o meu cliente ou os meus clientes trabalham. Se ele é autônomo, se ele é um empresário, se ele trabalha registrado. Eu preciso entender como é que é a vida dele. Muitas pessoas têm mais de uma renda, muitas pessoas têm renda informal. Essa pergunta é culminante. Próxima pergunta. Vocês têm um valor de entrada? Hoje, vocês têm algo? Aí eu já invadi um pouquinho mais a vida do meu cliente, dos meus clientes e a intimidade deles. Então, tenham muito cuidado com essa pergunta. Observem que na minha narrativa, as perguntas em que eu coloquei a intimidade do cliente, eu estou indo gradativamente e elas estão mais no fim da minha fala. Eu não comecei o levantamento do perfil como a maioria dos corretores faz. Tá, você quer comprar um apartamento, mas você tem entrada? Ali o corretor já perdeu a venda dele. Pode ser que o cliente não tenha hoje o saldo na mão, mas ele tenha condições de arrumar. Pode ser que eu venda para ele algo sem entrada. Eu preciso entender a vida desse cliente primeiro. Então, gente, fica uma dica aqui muito importante. Não comece venda de imóvel perguntando o que a pessoa tem de dinheiro, o que ela tem de posse. Você invadiu a intimidade da pessoa sem antes saber um pouco da vida dela.
é inapropriado. Então, ok, o cliente me respondeu se ele tem entrada ou não tem entrada. Dessa pergunta da entrada para frente, eu já vou saber quais produtos eu vou ofertar ao meu cliente. Aí muita gente me faz a seguinte pergunta: Gisele, mas eu não tenho dinheiro para entrada. Não tenho nada, mas eu consigo comprar? Claro que consegue. Ok, outra pergunta importante que vem na sequência da minha fala. Vocês estão com o nome limpo? Vocês têm Serasa, têm SPC, têm alguma dívida? Essa pergunta é uma pergunta complicada de se fazer. Mas por que nós precisamos perguntar isso para o cliente? Existem casos e casos. Um cliente que ele esteja com um problema no nome, se for um cliente casado, ou da mulher ou dele, ou se for um cliente solteiro, né, um problema no nome específico dele, que ele não consiga resolver, eu posso encaixá-lo num produto na planta, onde não tem consulta. Eu já sei que eu não posso colocá-lo num produto financiado pelo banco. Então são perguntas chaves em que a gente não começa com elas e ao decorrer da conversa a gente vai pontuando com o cliente. Eu faço muitos atendimentos online, faço pelo WhatsApp, faço chamada de vídeo e é uma particularidade minha, mas que eu vou compartilhar com vocês. Quando eu sinto que o cliente não está me dando muita abertura e que ele está com um pouco tímido e com um pouco de receio de falar sobre as questões da compra do imóvel, antes de começar nessas perguntas, antes de eu começar a pergunta, de fazer a pergunta da entrada, eu cito para ele uma seguinte fala. Eu digo: olha, eu vou te fazer umas perguntas agora que são um pouco íntimas, mas eu preciso entender realmente qual é a sua possibilidade de compra para que eu te indique os produtos certos. Tudo bem? O cliente me respondeu tudo bem, ali eu começo. Então existem tratativas e tratativas. O mais importante é deixar esse cliente à vontade. É como se ele precisasse se sentir em casa. Ele tem que sentir segurança em relação a você para que você saiba chegar nessas perguntas. Muitos clientes têm dificuldade de respondê-las porque invadiu a intimidade deles. E muitos não sentem segurança em responder. Aí, se naquele momento a pessoa te respondeu um determinado valor de entrada, uma determinada renda, e você continuou com o atendimento, e lá na frente você viu que não era aquilo, você tem que começar o teu atendimento de novo, porque mudou o cenário. Então, observem que eu estou moldando um cenário. Até agora eu não falei de produto. Após estas respostas, que tem que ser respostas concretas, e eu tenho que tentar pegar do meu cliente a verdade, ou pelo menos próximo dela, aí eu vou ofertar produtos. Aí vem uma nova pergunta. Eu vou ofertar o que para o meu cliente? De que maneira eu vou ofertar para o meu cliente? Eu vou ofertar um produto pronto? Eu vou ofertar um produto na planta? Sobre esse assunto eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo.